começando a transmissão, só vou confirmar aqui se está rolando mesmo. Vamos ver aqui. Então, vocês estão ouvindo bem a gente, pessoal do Instagram? Beleza. Deixa eu só confirmar aqui se está transmitindo pelo Facebook. Nós estamos ao vivo, deixa eu ver aqui, peraí. Estamos ao vivo, show de bola. Pelo YouTube. Só confirmando aqui, a gente já começa. Maravilha, Marcelo, está me ouvindo bem? Perfeitamente, perfeitamente ainda. Ótimo, ótimo. Tô com o Zoom ligado aqui também, eu acho que tá funcionando bem aí a troca de Tá áudio, né? funcionando. Tá, eu vou abaixar só o volume aqui do meu computador para não aparecer o áudio duplicado aí do Zoom. Show de bola. Pera aí, pessoal, até paciência, a gente já vai começar, só estamos confirmando se tá tudo certo aqui. Rafael entrou aí também. Olha só, vamos ver aqui. Também estamos pelo YouTube, deixa eu ver. Eu acho que estamos ao vivo também no YouTube. Beleza! Ótimo, então vamos começar a brincadeira. Primeiro, seja muito bem-vindo aqui, Endel. Muito obrigado pela sua disponibilidade, por você conseguir participar aí dessa live. Daqui a pouco tem a live da Conquer também aí, que eu vou participar aí com vocês, cara. Primeiro, muito obrigado aí, cara. Para mim é uma honra ter você aqui, né? Eu já entrevistei o Joseph para o podcast Virando a Chave e agora eu tenho a honra de ter você aqui com a gente. Pessoal, sejam muito bem-vindos, todos vocês que estão acompanhando. Hoje é a gravação do 14º episódio do nosso podcast, o segundo nesse formato da pandemia que a gente está fazendo. Geralmente a gente tem um entrevistado e a gente tem dois convidados que participam com as perguntas e mandam as perguntas para a gente. Nesse formato, todo mundo que participa pode ser convidado e pode mandar as perguntas por aqui. Eu estou tentando acompanhar tudo aqui ao vivo, eu nunca fiz quase uma live, acho que é a segunda live que eu estou fazendo, mas eu já acho que eu tenho que transmitir para 5 plataformas ao mesmo tempo. Eu tenho essa megalomania, viu, Endo? Mas muito obrigado aí pela sua presença e muito obrigado a todo mundo aí que está participando e que está entrando. Então agora a gente vai começar a gravação do podcast Virando a Chave. Olá, amigos do Virando a Chave, chegamos hoje ao 14º episódio do nosso podcast e hoje você vai conhecer a jornada de mais um ser humano em transformação que encontrou o seu propósito ao longo da vida e que decidiu virar a sua chave. Nascido numa família de 3 irmãos, ele é o carioca mais curitibano da história, pois apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, ele passou a vida praticamente em Curitiba. Morou por 5 anos no México, já trabalhou duro pra cacete pra ser jogador de futebol e largou tudo pra seguir o sonho de empreender. Formado em Direito, foi vendedor da Abercrombie em Las Vegas, fez estágio de Direito até entrar como trainee na PwC, que é uma grande consultoria, uma das Big Four, que é a PricewaterhouseCoopers. Teve passagem pela Vindi e já havia empreendido uma vez com a startup Almoça. Ele é um dos fundadores da Escola Conquer, junto com o Joseph Rubin, que foi o entrevistado num episódio do Virando a Chave, e do Sidney Jr., que é uma figuraça, onde participam do Endeavor Scale Up. É membro do Lead do Futuro e foi homenageado no Prêmio Empreendedor do Ano da Ernst Young e um dos 30 destaques abaixo de 30 anos na edição da Forbes Under 30 desse ano. Senhoras e senhores, que homem! No episódio de hoje vamos conversar e nos inspirar com Endel Favarin. E todos vocês que são convidados do episódio de hoje poderão enviar suas perguntas pelo YouTube, pelo Facebook ou aqui pelo Instagram, por onde a gente está transmitindo esse episódio ao vivo. Ele também vai ficar disponível nessas plataformas e também nos canais tradicionais do podcast no formato de áudio. Então sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Endel, muito obrigado. Conta em maiores detalhes quem é você na fila do pão, meu velho. Pô, Marcelo, primeiramente, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com você, participando dessa live, desse podcast. Acompanho o seu trabalho, você também como professor e embaixador da Conquer, então é muito legal, a gente está em casa. Obrigado pelo convite e, poxa, a apresentação que você fez foi completíssima, até me sinto constrangido de me apresentar depois de uma apresentação como essa. Obrigado pelas palavras, obrigado por todo o grande overview.
Legal, Wendel. E aí me conta um pouquinho, cara, desde quando você nasceu no Rio de Janeiro, logo cedo você foi pra Curitiba, é isso? O pai foi trabalhar, mudaram de cidade, tava muito calor, resolvendo dar uma esfriada no clima, qual que foi? É quase isso, quase isso. Meu pai, ele começou muito jovem numa empresa, né? Ele começou com 14 anos como office boy nessa empresa, trabalhou 45 anos nessa multinacional, chegando a Caramba. diretor-geral da América Latina, uma história linda, uma história incrível, e ele sempre foi mudando de cidade, né? Dentro dessa empresa, começou no interior de São Paulo, foi para a capital, depois foi para Porto Alegre, depois para o Rio de Janeiro, aí que eu nasci, sou o terceiro, né, o filho, o caçula dos três, vim para Curitiba, moramos 2 anos, fomos para o México, tudo pela empresa, né? Meu pai sempre acabou mudando de cidade em cidade até ser expatriado para o México. Passamos 5 anos por lá, foi para minha primeira escola, meus primeiros amigos. Praticamente a primeira língua que eu falei foi espanhol. Depois voltamos para o Brasil, para Curitiba novamente. Aí eu tô desde os meus 8 para 9 anos, estou em Curitiba novamente. E aqui quase completando 30 anos, já denunciando a idade, Marcel. Por isso me considero curitibano e não carioca. Carioca é só um aninho, só tá no RG mesmo, só tá na identidade, o Rio de Janeiro. Que legal, Wendel. E aí, quando você era criança, era aqueles cara curiosos. Geralmente você fala que o empreendedor, o cara desmontava o carrinho, pegava o motor, ligava numa espátula de manteiga pra passar automaticamente. Sempre tinha umas coisas. Você também era assim, cara? Um cara inquietão e tal? Ou não? Você era um molecão tradicional que queria ser jogador de futebol? Eu diria, muito competitivo, sempre fui muito competitivo e vendedor. Eu pegava os ovinhos de codorna que minha mãe comprava, tudo que minha mãe comprava no supermercado eu achava legal, eu ia pra rua vender. Eu batia no porta a porta dos vizinhos, vendendo ovinho de codorna, vendendo uma esponja de banho, vendia pedrinha que eu achava bonito na rua, sabe aquelas pedrinhas que você acha criança, com 5, 6, 7 anos, eu achava bonita a pedrinha, fazia a coleção, batia no porta a porta e vendia pro pessoal. Então acho que aí começou meu espírito empreendedor, aquela vontade de vender e ver o sorriso no rosto das pessoas. Acho que começou desde pequenininho, acho que é ali que começou a semente, né? Que legal, cara. Me conta essa parada de jogador de futebol, velho. Como é que surgiu isso? Você era boleirinho quando era moleque e resolveu investir? Como é que foi? Olha, responsabilidade da Copa de 98 e minha vinda para o Brasil. Com 98, mais ou menos, eu voltei para o Brasil e comecei a jogar bola, né? Como todo menino brasileiro, apaixonado por futebol. E aí começou essa paixão, comecei a jogar, comecei a competir, comecei a ganhar. Daí você vai pegando gosto, né? Cheguei a jogar no Atlético, aqui um clube de Curitiba, cheguei a jogar no Curitiba, enfim, levei muito a sério esse sonho de virar jogador de futebol. Cheguei aí para Porto Alegre, fiquei um período no Grêmio, enfim, foi algo muito sério, mas a competição é muito grande, tem vários desafios dos bastidores também do futebol, mas eu diria que minha adolescência inteira, até virar jovem, foi algo que eu levei muito a sério, com muita dedicação, treinos diários, comprometimento de segunda a domingo, não diria nem de segunda a sábado, era segunda a domingo, ou treinando, ou jogando, e eu extraio muitos aprendizados, desde a resiliência, o comprometimento, a dedicação, né, e o trabalho em equipe, né, que o esporte ensina. Eu acho que isso a gente acaba carregando de uma forma muito bacana para o mercado de trabalho. E eu acho que isso alguns pontos que fazem a chave para você ter sucesso como atleta. Eu acho que dá para carregar para o mundo dos negócios. Então, acho que foi uma grande escola que eu passei por toda a minha vida, desde criança, adolescência até virar jovem. Que legal, cara. E aí me conta um pouquinho da tua carreira ainda. Primeiro, por que você escolheu direito, né? Geralmente, não sei se todo vendedor é um bom advogado ou se todo advogado é um bom vendedor de argumentos, mas por que dessa escolha? E me conta um pouquinho da tua carreira, dessas transições, como é que ela foi acontecendo. Bom, eu acredito, só nesse ponto aí que você falou da negociação, eu acredito que todo bom negociador automaticamente tem que ser um bom vendedor, porque o negociador nada mais é do que vender ideias, né? Então eu acho que sim, o melhor advogado, o melhor negociador sempre tem uma boa força de vendas, né? Vendas dos seus pensamentos, vendas das suas ideias, das suas argumentações. Mas, enfim, tudo começou porque eu levei minha carreira para ser jogador de futebol mesmo, e quando eu cheguei no ensino médio, cursinho, né, o terceirão, um pouco perdido do que fazer, eu escolhi minha profissão, acho que como a maioria escolhe, né? Você vê, que profissões costumam pagar bem ou são mais valorizadas no mercado. Eu gostava de humanas, sempre gostei de ler, gostava de história, gostava de português, exatas nunca foi minha praia, e também tenho um irmão que ele era advogado também, advogado de formação,
Até hoje ele trabalha na PwC, fez carreira, hoje ele é sócio da PwC. E, obviamente, muito influenciado por ele, eu acabei decidindo por essa carreira da advocacia do direito. Então, por isso que eu me formei, enfim, estudei direito. E no meio da faculdade, eu conheci minha namorada na época, hoje minha esposa, e ela já empreendia. Ela tinha e tem, né, uma rede de confeitarias, que é uma referência aqui em Curitiba, que é a Goodies Bakery. Ela começou vendendo cookies, vendendo doces na faculdade e cresceu muito, né, o negócio dela, chegando a 7 lojas que ela tem hoje. E aquele espírito empreendedor, né, aquela montanha-russa do empreendedorismo, a imprevisibilidade, os desafios, você criar um produto, um serviço, criar a tua marca, criar uma experiência através do teu produto ou serviço, aquilo começou a me encantar. E, em paralelo, eu estava fazendo direito, trabalhei em grandes escritórios de advocacia, até entrar na PwC, que é uma grande consultoria, uma Big Four global de auditoria. E, apesar disso, eu gostava do que eu fazia, mas ainda tinha aquela vontade de empreender, aquela vontade de criar um produto, um serviço. Isso foi mais ou menos em 2014 que eu dei meu primeiro pé no empreendedorismo. E naquela época começava a se falar em startups, em inovação, estava bem no início. E aquele mundo começou a brilhar meus olhos. Eu comecei a cada vez mais consumir conteúdo de empreendedorismo e comecei a cada vez mais ter certeza que não era o direito que eu queria, era criar uma empresa, criar uma solução que pudesse impactar, fazer a diferença na vida das pessoas e não ficar só no jurídico, mas poder olhar para a marca, poder olhar para vendas, poder olhar para a estrutura e o modelo de negócio, ter esse olhar 360, né? Essa vontade do mais, que é um ponto muito comum de quem é empreendedor, né? Não se satisfaz em ser um especialista, ele quer ser um generalista, né? Ele quer olhar o todo, quer criar um produto ou serviço e causar uma boa experiência para o consumidor. E quando que foi, cara, que deu esse estalo, velho? Foi algum chefe cuzão que você teve? Foi simplesmente você olhou sua mulher crescendo e tendo aquela vida empreendedora? Porque também a vida empreendedora tem muito glamour, né, ainda, mas, cara, assim, ninguém te conta que é difícil pra cacete, né? Eu digo... Pô, às vezes as pessoas vêm me falam, cara, eu quero montar um negócio porque eu tô precisando trabalhar menos, vou montar uma franquia. Eu falo, cara, pelo amor de Deus, acho que você vai procurar talvez um emprego público e mesmo assim nem todos vão te permitir isso. Então eu queria que tu contasse um pouquinho como é que foi esse pré-momento de você virar a chave mesmo. Você se planejou, não foi? Foi um chefe? Não, foi a sua mulher que te estimulou? Quando que caiu essa ficha? Qual foi o trigger? Qual foi o gatilho para que isso acontecesse? Eu diria que foi na faculdade, na metade da faculdade, essa vontade de empreender, por muita influência da minha esposa, na época minha namorada, vendo o negócio dela, vendo os desafios do empreendedorismo. É uma ilusão achar que empreender é glamour ou é sucesso. Mentira, é muito trabalho, você trabalha o dobro do convencional, você nunca paga, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana, o desafio é enorme, a pressão e a carga emocional que exige para quem empreende é muito grande, não é para qualquer um. Eu sempre falo, empreender é uma ilusão que se passa, 99% dos negócios não dá certo, essa é uma realidade, a maioria fecha, a maioria quebra, então o desafio é muito grande, então você tem que ter essa paixão, essa vontade mesmo de empreender mesmo em condições de incertezas, mesmo apesar dos obstáculos, apesar do contexto. Acho que é o propósito, é a vontade que faz você seguir adiante, falhar e não desistir até você conseguir acertar o teu produto, o serviço no mercado. Mas, dando um passo para trás, Marcel, como é que nasceu? Eu diria que foi a influência da minha esposa e o meu primeiro sócio, né, o Sidney, que eu conheci na faculdade. A gente se conheceu na faculdade, num dos nossos primeiros estágios, e a gente, quando já estava no estágio, a gente, muito mais do que simplesmente fazer o que nos era desafiado a fazer, o que nos era proposto a fazer pelos advogados, a gente sempre ficava pensando em soluções, em como tornar os processos mais eficientes, como automatizar o que a gente fazia, como criar um produto ou serviço que todos os advogados, escritórios comprariam. A gente sempre, na nossa cabeça, a gente ficava borbulhando ideias. E a gente, enfim, a gente conheceu nesse primeiro emprego e a gente foi alimentando, foi trocando figurinhas, foi namorando, consumindo conteúdo, né, de empreendedorismo, até chegar o momento que o Sidney veio com uma ideia de um aplicativo para restaurantes, que virou o Almoça. Né, era um aplicativo para restaurantes por quilo, à vontade de menu executivo. Isso você estava trabalhando ainda ou você já largou tudo e já foi para o Almoça? Não, eu estava trabalhando na época dessa ideia,
do primeiro start do empreendedorismo, que foi com esse aplicativo para restaurantes, eu estava trabalhando na PwC. Então você fazia um segundo turno ali para tentar viabilizar um negócio em paralelo com o que você trabalhava, que muita gente faz isso, né, ainda? Sempre segundo turno, final de semana. Foi assim que a gente começou a se aprofundar no empreendedorismo, foi assim que a gente começou a tirar a primeira ideia do papel. Sempre no contraturno, no final de semana. Legal, aí conta um pouquinho aí do Almoça, como é que era? O Almoça, então, era um aplicativo que funcionava por geolocalização, focado em restaurantes por quilo, à vontade, menu executivo, que era um mercado que até então ninguém focava, e eu sentia essa dor na pele, como um consultor, sempre estava em diversos bairros de Curitiba, sempre não sabia onde almoçar, tinha que ficar procurando, e era um aplicativo muito bacana, porque ele mostrava exatamente onde estava o restaurante, o preço do por quilo, ou o preço do à vontade, né, por pessoa, mostrava o cardápio, mostrava quais cartões aceitava, o Wi-Fi, enfim, a gente achou aquela ideia incrível, né? Como empreendedor, a gente literalmente se apaixonou pela ideia. A gente levou para uma empresa aqui de Curitiba de desenvolvimento de softwares, de soluções de aplicativos. Eles também se apaixonaram pela ideia, eles entraram investindo na ideia, desenvolvendo todo o produto, e eu e o Sidney, a gente virou os caras do negócio, né? Quem vendia o produto. E foi muito curioso, Marcel, porque eu peguei um mês de férias da PwC, a gente preparou um PDF, uma apresentação em vendas, não estava pronto ainda o aplicativo, e aí o Sidney, a gente foi pra rua vender, no porta a porta mesmo. Eu peguei um mês de férias, colocamos uma mochilinha nas costas, um computador, 5h30 da manhã a gente acordava, 6h30 da manhã a gente estava na rua, batendo no porta a porta dos restaurantes para oferecer aquele produto em PDF, e em 30 dias a gente conseguiu a assinatura de um primeiro pagamento de 150 restaurantes aqui em Curitiba. Cara, foi uma experiência. Isso PowerPoint, cara, já foram os antecessores do Ike Batista, já meteram um PowerPoint ali, um speech bacana e vamos lá. Exatamente, um PPT que a gente tornou um PDF, e a gente foi pra rua, foi vender a ideia, né, dizendo que em breve a gente ia lançar, e os restaurantes que entrassem no pré-lançamento iriam ter uma condição especial, e foi nosso primeiro MVP. Sendo muito sincero, Marcel, sem saber mesmo até o que era MVP. Na época pouco se falava, ou nem se falava sobre isso. E na época em que você era empresário, você não era empreendedor, né, Endel? Exatamente. Empreendedor é o conceito bonito para quem é empresário, né? Do conceito da atualidade. E foi assim que tudo começou. Voltei para a PwC, aí com mais coragem pedi demissão, abri mão da carreira, de uma carreira que estava indo super bem, estava voando, com milhares de oportunidades, estava aprendendo muito, crescendo muito. Me chamaram de louco, né? Como sempre. Aí você sabia que você estava no caminho certo, né, cara? Porque quando você vai empreender e fala, meu, você é muito louco, você fala, cara, esse é o caminho, né? Marcel, vou ser bem sincero que naquela época era só frio na barriga, medo e beirando arrependimento. Tá todo mundo me chamando de louco. Minha família, meus colegas de trabalho, os profissionais que eu admiro, todo mundo chamando de louco. A profissional que eu contei, que era minha mentora na época, que acompanhava minha carreira dentro da Big Four, ela olhou para mim e começou a chorar. Ela falou, mas se não der certo, o que você vai fazer? Por que você vai fazer isso? E confesso que deu muito frio na barriga. Claro, hoje até se diz, né, que a diferença entre o louco e o empreendedor é que o empreendedor é o louco que sabe vender, né? A gente sabe vender as nossas ideias, sabe vender o produto ou serviço, mas naquela época foi cara, coragem e muito propósito, muita vontade mesmo de arriscar, de tentar, né, de viver aquele sonho do empreendedorismo, de ter a primeira startup, né, que já se falava naquele momento startup, estava no início ainda, em 2014, mas já se falava de startups. Então a gente, enfim, cara e coragem, abrir mão de tudo. Detalhe, estava 1 ano para casar, já estava noivo, Marcel, então maior frio na barriga ainda, né, a menos de 1 ano do casamento. Minha esposa também, poxa, ainda maluquice, mas sempre me apoiando também nas loucuras, mas o frio na barriga era grande, porque a gente tinha que virar, né? E quando você empreende, é muito louco, Marcelo, porque basicamente você abre mão de todo o teu currículo, abre mão daquelas conquistas formais, da faculdade que você fez, da carreira que você tem, tudo para praticamente começar do zero. Não tem garantia, não tem salário, não tem apoio, porque quem empreende é difícil você contar com apoio no início. É realmente muita coragem, muita resiliência para empreender. Então foi um momento muito desafiador. Foi com muito frio na barriga, com muitos desafios, mas olhando para trás dá para dizer que valeu a pena com certeza. Endel, você se planejou, você meteu o louco, porque pelo que eu entendi, muita gente segue essa trajetória de você levar em paralelo
até a hora que você consegue desplugar de um e plugar no outro. Mesmo assim, esse movimento não é simples. E na verdade é muito complicado você conseguir fazer isso, porque você dá conta dos dois, você está trabalhando em 2 turnos e cada vez o novo negócio vai te gerar mais demanda. E quando você resolveu, você meteu o louco e foi, você fez uma reserva financeira, você planejou, ou simplesmente você acordou um dia virado para a lua e falou, cara, é hoje que eu se consagro, como diria o Milton Leite. Eu diria que o que me encorajou foi esse 1 mês de férias e essa pré-garantia, nessa pré-venda que a gente fez do aplicativo. Acho que isso me encorajou, me trouxe, poxa, se está vendendo agora é mergulhar no desafio e fazer o negócio tracionar, crescer, seja em Curitiba ou em outras cidades. Mas tem uma pitada de loucura, assim, Marcelo. Não tem como você fazer muito planejamento, não, porque business plan na sua maioria dá errado, tá? Quando você está empreendendo, testando. Claro, é bom planejar e, claro, tem situações e situações, tem pessoas e pessoas. Tem gente que já tem filhos, é a única pessoa que tem o seu salário, vai exigir um planejamento diferente. Eu já escutei muitos empresários que fazem uma reserva de 12 meses de caixa para aguentar 12 meses de 0 entradas. No meu caso, eu ainda, quando comecei a empreender, ainda morava na casa dos meus pais, né? Tava para casar, mas ainda estava morando, estava na reta final. Com o salário que minha esposa ganhava, era o suficiente para a gente conseguir se manter no aperto, mas era o suficiente para a gente conseguir se manter como recém-casados. Claro, sem 0 luxos, ao contrário, com muito aperto, mas dava. Então foi basicamente... E esse salário era um prolabore, né, cara? Não era um salário CLT, era um prolabore porque ela também era empreendedora. Certo? Total, com as suas variações, com as suas incertezas. Então não tinha nada de garantido, né? E quando eu comecei a empreender também foi um desafio, Marcel. Quando a gente começou a empreender, a gente bateu muito a cabeça. Muito a cabeça. O ticket médio era muito baixo, a gente cobrava R$49 por mês para o restaurante, R$69. A gente veio a crise do impeachment da Dilma, a crise de 2014, 2015. Tinha mês que eu não tinha salário nenhum, tinha mês que quando eu ganhava R$400 era comemorado esses R$400. Fazia permuta com tudo quanto é restaurante, para pelo menos o almoço eu garantir e não ter essa despesa em casa. Não, e 49 então, conto, velho, se tiver 100 restaurantes, que é um número grande pro começo do restaurante, a gente tá falando de 4 conto e 900. Tirando os custos e dividir em 2 sócios, cara, sobra dinheiro de pinga ali. É dinheiro de pinga, cara. Então, exatamente. É só a cachaça pra esquecer os problemas. Por isso que eu falo, Marcelo, que bom que eu não fiz um planejamento, porque se eu tivesse planejado, eu não teria ido, entendeu? É verdade. Mas eu acho que toda essa trajetória empreendedora e o sufoco e os desafios e a adversidade que a gente viveu nos fizeram ter que tracionar o negócio. A gente viu que só Curitiba não ia pagar nossas contas. E aí que a gente começou a crescer, Marcelo. A gente levou o aplicativo Almoça para 8 cidades no Brasil. E a gente mal sabia como contratar ou o que fazer. A gente criou o processo seletivo, a gente contratou, para você ter ideia, colocou anúncio no Mercado Livre, na OLX, no Passeio Direto. A gente queria jovens querendo empreender também e conseguimos. A gente conseguiu mais de 100 pessoas interessadas, fizemos um processo seletivo, a gente não tinha dinheiro para pagar essa galera. O que a gente fez foi um contrato de representação comercial, então eles só ganhavam caso vendessem. E assim começou a nossa expansão, para a gente conseguir literalmente tracionar e ganhar volume e gerar um faturamento mais interessante para a nossa primeira startup. E vocês foram até onde, assim, em termos de número, de tamanho? Vocês foram até onde? Quanto tempo demorou esse processo e vocês foram até onde? Olha, esse processo de expansão foi mais ou menos 2 meses depois que a gente abriu em Curitiba e a gente já percebeu que a gente precisava crescer, que não fazia sentido, as contas não batiam, né? A gente precisava escalar. Em 6 meses, a gente chegou mais ou menos em 8 cidades, mais ou menos 400 restaurantes, mas a taxa de fidelização e retenção, nosso produto não era bom, sendo muito sincero, Marcelo. A gente não tinha uma empresa, aí que a gente descobriu, você quer empreender na área de tecnologia, no mínimo tenha um sócio que seja dev, que seja desenvolvedor. Isso não dá certo. A empresa, além de ter investido no nosso negócio, investiu em mais 30 negócios. Então não tem a velocidade para pivotar, né, para se adaptar à realidade, criar novas funcionalidades, atender as reais demandas do teu cliente. Então a gente praticamente vendia o mesmo produto desde o day one, desde o momento que a gente lançou o Almoça, o aplicativo, era o mesmo 6 meses depois, 7 meses depois. E para uma realidade de startup isso é inviável. E nessa trajetória, Marcel, a gente percebeu que o nosso produto não era bom, mas o time que a gente tinha montado era bom. E a gente aprendeu que a gente adorava vender, a gente estudava, mergulhou esse mundo das vendas,
E a gente percebeu que, poxa, o produto não é bom, mas a gente montou um time muito bom. A gente tem um time com uma capacidade muito boa e a gente não queria voltar para o direito. E na expansão, Marcel, a gente usou a Vindi. A Vindi é uma fintech de São Paulo que cadastra o cartão de crédito dos clientes e mês a mês fica debitando no cartão. A Vindi é uma fintech que cresceu pra caramba, enfim, uma referência em cobrança recorrente para qualquer pequeno, médio e grande empresário, pode usar para academias, escritórios de contabilidade, ONGs, e a gente usava isso no Almoça. Afinal de contas, a gente não tinha nem dinheiro para pagar uma maquineta para entregar para cada representante no Brasil. E através da Vindi era tudo online. Então a gente conseguiu expandir com uma solução super inteligente de cobrança. E melhor ainda, Marcel, a gente não precisava vender plano semestral ou anual como antes. A gente vendia um mês. A gente vendia mensalidade para os restaurantes. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente substituiu o Almoça para passar a vender a Vindi. A Vindi era um produto que a gente era fã, né? A gente percebeu que o Almoça não ia mais para frente. A gente conseguiu conversar com os fundadores da Vindi, que é o Rodrigo Dantas e o Reginaldo, são profissionais incríveis, que a gente admira pra caramba, a gente conseguiu chegar até eles. Tem um podcast, o Dantas tem um podcast, acho que é o Like a Boss, né? Isso, exatamente. Muito bom, eu escuto bastante, muito bom, recomendo demais. Exatamente, e eles adoraram o projeto, né, o que a gente mostrou para eles que a gente poderia fazer e a expansão que a gente poderia levar para a Vindi no offline, porque o foco deles 100% online, inbound, outbound, que eles vendiam, né, tudo através de inside sales, e a gente chegou para eles com uma proposta. A gente já tem um time formado no offline, de expansão, e a gente não tem um produto. O Almoça não é um bom produto. E eles compraram a briga, acreditaram na gente, apostaram no que a gente mostrou para eles, e assim a gente firmou uma parceria de expansão nacional da Vindi, e foi uma experiência fantástica, Marcel, fantástica. Cara, você desplugou do Almoça assim, zero, quer dizer, não sei se foi zero apego ou se vocês sofreram, porque é difícil, né? Você vê o filho nascer e depois morrer, e vocês viraram a chave de vocês, então, para virar tipo um representante da Vindi, um comercial da Vindi, é isso? É praticamente um parceiro comercial da Vindi, parceiro de expansão. A gente se tornou responsável pela expansão offline. E foi incrível, assim, claro, tem seus momentos de apegos e desapegos, Marcel, mas acima de tudo a gente sabia que a gente precisava tracionar, a gente precisava alavancar, a gente precisava crescer, não só a gente, mas o nosso time. Todo mundo tinha a vontade e a sede de crescer como profissional e como empresa. E a gente sabia que o Almoça não ia proporcionar. Então, rapidamente a gente fez essa virada de chave também. E eu diria assim, no meio disso tudo, Marcel, o que fez a gente crescer profissionalmente como empreendedor e como empresa, o que começou a virar os nossos resultados, desde o day one, quando a gente começou a empreender, foram as soft skills. E aqui agora eu conto um caminho paralelo dessa história de empreendedorismo, é que eu e o Cid, a gente começou a consumir muito conteúdo nos Estados Unidos, na Europa, de soft skills. Se falava muito pouco na época, seja de produtividade, seja de negociação, vendas, oratória. E aquilo lá, Marcel, expandia muito a nossa cabeça durante a nossa vida empreendedora. Começou a mudar muito os nossos resultados, né? Alavancando os nossos resultados, seja no Almoça ou na Vindi. E mexeu tanto com a gente, transformou tanto a nossa realidade como empreendedor, que a gente se olhou e por que ninguém nos ensinou isso antes? Por que eu fiz direito? Fiquei 5 anos aprendendo só parte técnica, só focado em filosofia ou a parte teórica. Claro, tem sua importância, mas por que deixar de lado essas outras habilidades? Essas habilidades que alavancam e destacam todo o profissional, independentemente da área de atuação. Porque, Marcel, convenhamos, a gente tem milhares e milhares de advogados que se formam todo semestre, ou milhares e milhares de engenheiros, administradores, designers. O que diferencia um do outro? É o que eles fazem com conhecimento, porque o conhecimento é o mesmo. O MEC regulamenta tudo, todo mundo tem acesso ao mesmo. E aí já estava nascendo aí, técnico. Endel, também a sementinha da Conquer, né, cara? Assim, aparentemente começa já a vir um pouquinho mais da ideia da Conquer. Mas antes disso, cara, só um ponto. Aonde você acha que vocês erraram ali no Almoça para não ter tracionado? Ou o que vocês enxergam que foi o erro que vocês cometeram ali? E, tipo, qual o maior aprendizado que vocês tiraram disso e que depois vocês pularam algumas etapas na Conquer ou em outro projeto? E aí depois eu quero que você volte com esse vínculo aí que você fez. Eu diria assim, Marcelo, primeiro que todo erro traz grandes aprendizados. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu faria quase as mesmas coisas, porque graças àqueles problemas, aquelas adversidades e tudo que a gente bateu a cabeça, que a gente está hoje onde a gente está. Eu acredito muito no Connecting the Dots, né, que o Steve Jobs fala,
Eu acho que essas adversidades que vão preparando a gente para os próximos desafios, que vão aumentando o nosso campo de visão, que vão nos trazendo bagagem, casca, e só isso, só esse acúmulo de experiência, as falhas, erros, que vão fazer a gente chegar onde a gente está hoje. Então, eu sou muito grato por tudo que eu vivi, todos os erros e as batidas de cabeça. Mas, assim, um ponto, com certeza, Marcelo, se eu tivesse a oportunidade, faria diferente, como primeira experiência empreendedora, e não é pedir muito, é um sócio dev junto, um sócio desenvolvedor junto, porque a gente seguiu à risca aquilo que tanto se fala, né? Construir um produto ou serviço com o cliente e não para o cliente, né? Ter o cliente no centro. A gente fez isso no Almoça, mas a gente precisava adaptar, a gente precisava ter agilidade nas novas funcionalidades, em desenvolvimento, e a gente não tinha isso, Marcelo. A gente era muito lento, ao contrário. A gente precisava de 6 meses para acrescentar um botão no aplicativo. Isso é loucura. Você para querer empreender com um aplicativo, no mínimo, você tem que estar preparado para todo dia atualizar esse aplicativo e colocar uma funcionalidade nova. Então, se eu voltasse atrás, disparado, eu diria que é ter um sócio, pessoa física, que entenda de produto. Alguém tem que entender de produto, né? No caso, não era um serviço, era um produto. Então, a gente precisava ter alguém que entendesse de produto, de tecnologia, para a gente ter um mínimo de sucesso naquela primeira empreitada. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu diria que esse seria o ponto que eu faria diferente com o Almoça. Que legal, cara. Aí você e a equipe, então vocês desplugaram o Almoça, simplesmente vocês fecharam a operação, pegaram essa mesma equipe e plugaram como um parceiro comercial da Vindi. Ou seja, já teve aí a segunda virada de chave. A primeira foi desplugar do mundo corporativo e vir empreender. O segundo, cara, vamos mudar, não tá dando certo, se apaixonamos pelo produto, vamos desapaixonar e vamos ver qual que é o próximo passo. Aí vocês foram pra Vindi e começaram essa parceria. Durou quanto tempo? Como é que foi essa jornada? Exatamente, foi aproximadamente 1 ano com a Vindi, foi uma jornada incrível, o produto é sensacional, inclusive como o Conquer, a gente é um grande cliente hoje da Vindi, a Vindi é espetacular, né? Sou fã deles, é uma grande fintech, né? Uma startup na área financeira que se destacou muito, um produto muito bom, e a gente fazia parte de outbound, o comercial. E no meio disso tudo, como eu falei, começou a borbulhar essa ideia, Marcel, apesar dos excelentes resultados e do crescimento que a gente estava tendo, começou a borbulhar a ideia e a vontade de abrir uma escola. Era uma loucura, mas de abrir uma escola que ensinasse tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo da nossa carreira empreendedora e que estava transformando os nossos resultados, transformando a gente como um profissional. E a gente se sentiu até na responsabilidade, Marcel, de olhar para as universidades, pós-graduações, que focam 99% na parte técnica, 1%, e olhe lá para conteúdos socioemocionais ou de soft skills, a gente achava aquilo um absurdo. Por que ninguém ensina, né, o que tanto diferencia um profissional? E volto a dizer, não é que a parte técnica não é importante. Claro que é importante. Mas numa vida que a gente teve 25 anos, quase 30 anos, focando só em hard skills, a gente precisa desequilibrar e focar em soft skills. São elas que diferenciam o advogado, elas que diferenciam o engenheiro. Afinal de contas, a gente se forma, Marcelo, independentemente da área de atuação, sem saber liderar, sem saber se relacionar, sem saber se comunicar, sem saber negociar, sem saber vender. E é isso que destaca um profissional. Não é só conhecimento técnico. Ainda mais que a gente tem inteligência artificial, né, como um grande suporte, um Google como um grande suporte na parte técnica. E, enfim, isso mexeu muito com a gente. No meio da nossa carreira com a Vindi, o Joseph, que é o nosso terceiro sócio e fundador também da Conquer, que morava na Colômbia, ele foi expatriado pelo Grupo Boticário, tinha aberto a operação do zero por lá, ele estava no Brasil, tomou um café com a gente, compartilhamos a ideia da Conquer, se apaixonou pela ideia da Conquer, e ele voltou para a Colômbia, já não conseguia mais trabalhar também, estava maluco para empreender, para fazer acontecer a Conquer, por propósito mesmo, que ele era também muito feliz na carreira que ele tinha. A gente estava muito feliz também com o resultado e o crescimento da Vindi, mas aquela ideia, né, aquele senso do propósito e empreender com a Conquer foi muito forte, Marcelo, muito forte, e foi difícil. Aí, mais uma vez, nos chamaram de loucos, né? Os caras saíram de uma carreira numa Big Four para empreender com um aplicativo para restaurantes, depois estão vendendo um tal de negócio aí que é uma fintech que ninguém entendia que era fintech na época. Depois os 3 malucos querem abrir uma escola. O que eles entendem de escola? Não são educadores, não vêm do meio, né, educacional tradicional. Enfim, como eu falei, nos chamaram de loucos mais uma vez, mas assim que começou a história da Conquer,
essa conversa que a gente teve, se eu não me engano, foi início de 2016. Caramba. A Conquer nasceu em agosto de 2016, o lançamento, né? Em agosto. O quanto não ser de uma escola ou não ter esse pensamento tradicional foi fundamental para a Conquer ser um sucesso ainda, porque eu também entendo, e aí quero também abordar depois contigo esse tema de que, cara, a gente tem um sistema de escola que todo mundo entra e, na verdade, a ideia é que todo mundo saia igual, né? Todo mundo saia igual da escola e da faculdade. E isso é de uma pobreza de discussão, de cocriação, de construção muito grande, né? O ideal é que você tenha pessoas completamente heterogêneas, com skills completamente diferentes, e dali vai sair uma solução melhor. O quão não ser de uma escola e não ter essa formação, não ser filho dono de escola, foi fundamental para que vocês tivessem sucesso como fundadores de uma escola. Perfeito, eu acho que foi essencial, né? O nadar contra a maré, eu acho que costuma dar muito certo em muitos negócios. Você não é viciado em tendências, você não é viciado em frameworks que aquela profissão ela te coloca, né? Porque quando você é um educador, você acaba entrando na mesma linha do MEC, na mesma linha do ensino tradicional. E, acima de tudo, Marcel, a gente criou a Conquer para a gente como aluno. A gente era os principais alunos, a gente queria aprender tudo aquilo que a Conquer ensinava. E a gente criou uma metodologia, os nossos pilares, tudo pensando na pessoa comum, como um aluno comum, como alguém que queria ir para a escola e não queria dormir dentro da sala de aula, queria ir para a escola, que queria aprender, iria ir para a escola e queria, de fato, colocar tudo em prática, que estava aprendendo e impactar os resultados. Então, eu diria que foi essencial, Marcel, a gente não vir do meio tradicional, acadêmico, e ter criado a escola pensando muito na gente como aluno. Eu acho que isso que frutificou nos nossos 3 pilares. Os nossos 3 pilares são professores de mercado, referências nas suas áreas de atuação, um conteúdo direto ao ponto, sem enrolação, que o aluno realmente aprende num dia e no dia seguinte já coloca em prática, já impacta os resultados. E nosso 3º pilar, a metodologia. Uma metodologia que os nossos alunos falam e a gente levanta essa bandeira que a gente acha super legal, que é uma metodologia que ninguém precisa tomar café para assistir uma aula. Então, a gente tem muito orgulho, né, que a gente literalmente nasceu da nossa insatisfação com o ensino tradicional nesses 3 pontos: conteúdo, metodologia e professores. Que legal, Wendel. Conta aí algumas curiosidades do começo. Aí o Joseph teve a oportunidade de contar no podcast que eu gravei com ele, mas eu queria ouvir aí a tua visão também e talvez alguma outra coisa, porque todo mundo vê a Conquer hoje, e aí depois a gente vai falar disso, do tamanho que a escola tá, o bootstrapping dela, que para quem não conhece, o bootstrap é quando você cresce com o seu capital próprio, você não vai buscar investidor e tudo mais, e está crescendo de uma forma orgânica, mas bem sustentável, bem pautada. Vocês são bem ajustadinhos nisso, né? Não são vislumbrados, tal. Mas antes de chegar nisso, bicho, teve muita dor, muita lágrima e muito suor, né, cara? Muito sangue derramado. Conta aí algumas curiosidades. Beleza, ó, juntamos aqui, legal. Joseph voltou da Colômbia, porra, vocês sentam numa mesa de bar, de café, sei lá o que, legal. Vamos comprar as cadeiras, mesas e quem vai ser o professor. Como é que foi isso, cara? Cara, foi um desafio. Como tudo que eu falei já até no início, se a gente planeja muito, intimida. Eu acho que a gente foi encarando os desafios, Marcel. Pra você ter ideia, eu acho que um desafio que eu me lembro muito do início foi de conseguir o primeiro aluno, né? A gente começou o projeto da Conquer em março de 2016, o lançamento da escola foi em agosto. E a gente já estava abrindo mão de tudo que a gente tinha, das nossas carreiras, o Joseph pediu demissão, tudo que a gente tinha financeiramente falando, a gente investindo também no negócio. E o grande frio na barriga é que a gente não virava o nosso primeiro aluno. A gente estava com um grande desafio de virar o primeiro aluno. Até a gente conta e compartilha que a gente se vestiu de astronauta, foi para a rua, a gente panfletou, a gente bateu no porta a porta de todos os prédios comerciais financeiros de Curitiba, que é a cidade que a gente começou, apesar de estar hoje em mais de 6 cidades pelo Brasil. Foi um início muito desafiador, né? Muito desafiador. A gente literalmente fez de tudo para conseguir o nosso primeiro aluno. A gente, obviamente, se intimidou, sentiu frio na barriga. Caramba, será que as pessoas, será que vão compartilhar da mesma ideia, da mesma crença que a gente em relação ao ensino tradicional? Será que elas também buscam ou vão apostar nessas outras habilidades que, mais uma vez, soft skills não era tão badalado como é hoje. Hoje em dia todo mundo fala em soft skills. Até que veio num dia, Marcel, de muita felicidade, veio a ideia da gente mandar um convite via LinkedIn para as pessoas. O LinkedIn também não era tão badalado, não tinha e-mail, era um pouco mais simples, em 2016.
a gente veio a ideia do LinkedIn, por que não convidar essas pessoas que estão no LinkedIn, que teoricamente são pessoas que se preocupam com a sua carreira, que estão se preocupando com o seu currículo, no crescimento profissional, por que a gente não convida essas pessoas, uma a uma, para um workshop gratuito dentro da Escola Conquer? Um workshop de produtividade, de 1h30, para a pessoa ter uma experiência dentro da escola. E foi isso que a gente fez, com o LinkedIn do Joseph, que é um dos fundadores também da Conquer, meu sócio, que era um LinkedIn mais bonito, com um currículo mais recheado, né, mais corporativo. Dava mais autoridade, né? Mais autoridade. A gente teve uma parada da mãe dele, não foi? Que mandava mensagem, que mandava os convites? Exatamente. A gente estava atarefado com muitas coisas, né? E eu e o Cisne, a gente estava levando a Vind em paralelo também, porque era a Vind que pagava as nossas contas. Se não fosse a Vind, a gente não conseguiria nem ter investido na Conquer, no sonho de empreender com uma escola. E a gente definiu essa estratégia, né? Vamos criar esses workshops gratuitos, isso por junho e julho de 2016. As aulas começariam em agosto. Junho e julho, para atrair essas pessoas até a escola, e vamos mandar mensagem para o LinkedIn. Mas a gente tem que fazer um volume, né? A gente tem que alcançar e impactar um maior número de pessoas. E a gente contou com a dona Frida, que é a mãe do Joseph. A gente ensinou ela a ligar o computador, ensinamos ela a acessar o LinkedIn, e ela lindamente, brilhantemente, Marcel, mandou mensagem uma a uma para 10 mil pessoas no LinkedIn, convidando essas pessoas para ir num workshop presencial dentro da Escola Conquer. Ela é a CTO que você não teve no Almoça, né, cara? Quase isso, né? CTO, CMO, poxa, ela trabalhou de uma forma incrível, ajudou pra caramba a gente, foi bonito de ver. E de 10 mil pessoas, Marcel, que ela mandou essa mensagem, 400 pessoas foram até a escola. Que legal. Era uma salinha comercial no meio de um prédio comercial, uma sala comercial que era do meu pai, inclusive. Meu pai deu 50% de desconto pra gente, carência de 3 meses pra gente começar. E a gente começou numa salinha comercial que a gente fez uma recepção, uma sala de aula e um bequinho ali para 3 pessoas, né? Eu e meus 2 sócios trabalharem. E assim que tudo começou, dessas 400 pessoas, Marcel, a gente teve nossos 36 primeiros alunos, isso em agosto. E assim começou o boca a boca. Em setembro, a gente já tinha dobrado a quantidade de alunos, em outubro, triplicado, e assim foi indo uma bola de neve, um boca a boca incrível, mas, obviamente, sempre com muito frio na barriga, montanha-russa mesmo de emoções, essa é a vida do empreendedor. Que legal, cara. A Gislaine até perguntou aqui como vocês estão fazendo para se reinventar nesse momento. Gislaine, a gente já vai chegar lá, tá? Não vou dar um spoiler ainda, mas a gente já chega lá. Cara, sabe o que me passou na cabeça aqui? 2 coisas importantes, cara. Eu tenho uma estratégia que às vezes eu trabalho de graça para poder mostrar o que eu posso oferecer e depois vender. E tem muita gente que fala, eu não trabalho de graça, eu não trabalho de graça. E eu aprendi agora na pandemia, por exemplo, a fazer isso com mais força. Então, por exemplo, eu ofereci para todos os meus ex-clientes consultorias gratuitas, porque se o cara em algum dia, quando eu estava começando, confiou em mim, agora possivelmente ele não vai poder pagar por essa consultoria e talvez ele precise mais do que nunca ter esse serviço. Cara, eu não tenho dúvida que, eu fiz isso com interesse genuíno de ajudar, mas eu não tenho dúvida que esse cara vai me indicar para outra pessoa quando ele puder fazer. Então eu achei super legal, Wendel, que eu acho que quando vocês conseguiram virar a chave, quando vocês falaram, cara, peraí, se as pessoas estão desconfiadas do que a gente vai entregar, vamos dar um gostinho, vamos dar o test drive. Para quem não sabe, test drive dá conversão entre 30% e 35% de conversão com quem faz. As pessoas às vezes precisam sentir, precisam entender, às vezes as pessoas precisam testar, pilotar para elas poderem querer. E deve ter dado um frio na barriga que vocês falaram, caramba, velho, será que a gente não tá viajando muito? Será que o mundo ainda não tá preparado para esse tipo de conteúdo? Será que não tá, rolando ainda? Porque a gente não consegue, aluno não consegue, e na verdade no final do dia vocês descobriram que vocês só tinham que desentupir ali um canal de conexão, que o LinkedIn talvez faça sentido para isso, e de você ter conseguido trazer o cara para mostrar o teu serviço. E depois que você mostrou, o boca a boca, mais a qualidade do que a Conquer entrega, levou a Conquer aonde está. Falando nisso, não vamos falar de pré-pandemia por enquanto, Wendel. Fala os números de Conquer, de tamanho, números obviamente que podem ser publicados, de tamanho, alunos, empresas impactadas, para a galera ter uma noção do tamanho que a empresa tem. Perfeito. Pré-pandemia? Pré-pandemia, porque aí essa é a virada de chave que eu quero abordar, a próxima virada. Legal, bacana. Pré-pandemia,
Marcel, a gente chegou em 8 cidades com unidades físicas, tá? Curitiba, São Paulo, Rio, Porto Alegre, Campinas, Joinville, Vitória, Espírito Santo, e a gente atingiu praticamente 25 mil alunos no formato presencial. A gente nasceu em 4 anos, 3 anos e meio de operação, é isso? Um pouquinho menos de 3 anos e meio, exatamente. A gente completou agora 3 anos e meio. Isso, a gente nasceu para B2C, para pessoa física, e o boca a boca foi tão grande e como encaixou com a realidade de mercado, a gente acabou abrindo uma operação também in company, B2C e B2B, ou seja, para negócios, empresas, né? Então, a gente, além de atender pessoas físicas nas nossas escolas, a gente também leva os nossos treinamentos de forma personalizada para empresas que a gente atende, desde Votorantim, Ambev, Nestlé, Google, enfim, as principais empresas e startups do Brasil, mais de 200 empresas, não só no Brasil, mas na América Latina, a gente atende com os nossos treinamentos corporativos. Então, esses são basicamente um pouco dos nossos números, 100 colaboradores, mais de 100 colaboradores no time, mais de 350 professores. Então, esse era um pouco do momento pré-Covid da Conquer. Que legal, a Érica Midori, que é uma amigaça querida que está morando em Portugal, falou, nunca pensaram em trazer a Conquer para Portugal? Érica, eu vou falar depois isso com o Wendel e eu vou me oferecer para fazer esse projeto incrível de levar no pós-Covid a Conquer para Portugal, mas é uma ideia boa, a língua ajuda bastante nesse aspecto, né? Não precisa de tradução, mas conteúdo online já pode ir, porque todo mundo tem acesso, talvez uma divulgação lá, legal, o Rogério tá aí, Conquer é a melhor escola do mundo, tem muitos fãs aqui, viu, cara, da Conquer, que legal, que legal. Bem-vindo aí, Rogério, trabalhamos junto na Ambev. Endel, beleza, cara, aí, beleza, sucesso, estamos crescendo, sai na Exame, cara, o homem é foda, sai na Forbes, a Conquer só cresce, eu tenho, puta tesão de fazer parte disso. Para quem não sabe, além de professor da Conquer, tenho a honra de ser um embaixador da empresa nas redes sociais, sempre cumpri esse papel, né? Hoje só a nomenclatura, mas inclusive, olha aqui o privilégio de ser um embaixador Conquer. Cara, de repente, então, você passou por tudo isso, fala, caramba, bicho, já quase quebrei uma empresa, altos e baixos, a gente quase não deu certo porque não sabia se o negócio ia, me fantasiei de astronauta, fui no centro da cidade para vender, tive que botar a mãe do brother para mandar mensagem, agora que o negócio tá bufando, tá bombando, estamos crescendo, estamos explodindo, lembrando que a Conquer cresceu tudo com capital próprio, né, Wendel, isso é muito raro acontecer, que é o bootstrapping, geralmente as empresas vão atrás de investimento para crescer, e a Conquer conseguiu crescer, e eu admiro demais isso, porque exige um nível de gestão, cara, e muita humildade, sem vislumbre de, vamos abrir agora a escola para 100 mil alunos na Paulista. Vocês sempre foram muito ajustadinhos em custo, de gera receita, investe, gera receita, investe. De repente aparece o tal do Covid-19 e vocês falam, caraca, velho. Porque, para quem não sabe, a Conquer eu acho que já estava pilotando, aí eu quero que tu conte um pouco, já estava pilotando alguns modelos de curso online, era um negócio que vocês iam entrar, mas ainda 99% do faturamento deveria ainda estar no mundo físico. Como é que foi, cara? Quando isso aconteceu, como é que foi a reação de vocês e como é que vocês se planejaram? E aí conta como é que foi essa virada. Boa, ótima pergunta, Marcel. Bom, a gente era 100% presencial, o que a gente tinha eram cursos, especializações que eram híbridas, ou seja, além do modelo presencial, algumas aulas específicas a gente fazia no modelo 100% online, algumas aulas, mas todos os cursos de forma geral eram presenciais, com uma aula ou outra no modelo online. Quando começou a chegar o Covid, né, e todo esse barulho, a crise, a gente foi muito rápido, Marcel, muito rápido. Em 72 horas a gente transformou todas as nossas 140 turmas pelo Brasil para o modelo de presencial para 100% online. Isso em 72 horas. Mais de 1.500 alunos a gente tinha nas nossas escolas, a gente passou tudo para o modelo online. Em paralelo, além de transformar tudo para o online e com avaliações espetaculares, tá, Marcel? Isso é muito importante, a gente não abre mão da nossa qualidade. A Conquer nasceu pensando no aluno, na experiência do aluno. A avaliação média da Conquer, que é responsável pelo boca a boca da escola e pelo rápido crescimento, e a gente ter se tornado uma referência em educação no Brasil, é de 97%. É uma avaliação média que é feita após todas as aulas de forma anônima pelo professor, uma avaliação para a aula e para o professor, feita pelos alunos de forma anônima. De 97%, realmente é uma avaliação muito alta após todas as aulas. A gente não tem medo, não, a gente quer ouvir o nosso aluno
a gente empodera o nosso aluno, a gente criou toda a experiência de conteúdo e metodologia e professores pensando no aluno, no resultado prático dele. E a gente conseguiu migrar para online já com essa avaliação média. Primeira noite foi de 95%, na segunda noite a gente já chegou em 97%, que é a nossa média, e a nossa régua é bem alta mesmo, Marcel. E em paralelo, obviamente, para a gente não zerar as receitas, né, porque a gente não conseguiria vender mais os cursos presenciais, a gente lançou 10 cursos gravados. 10 cursos gravados que a gente criou, desde negociação, Power BI, PNL, programação neurolinguística, e um deles era o de inteligência emocional. Esse curso em específico, Marcel, estava sendo mais procurado e mais vendido no início da pandemia. Mas a gente borbulha por propósito, né? A gente é mexido por propósito, e a gente viu muitas pessoas, muitos amigos, muitos familiares, uma situação extremamente desesperadora e crítica, né? Naquela fase de pânico inicial da crise que estava sendo instaurada no Brasil e no mundo. É uma situação muito difícil, muito triste, e a gente pensou, por que não lançar o curso de inteligência emocional de forma gratuita? Vamos dar de graça, vamos impactar as pessoas, vamos fazer a diferença na vida delas no momento que elas mais precisam, né? A gente nasceu para fazer a diferença na vida das pessoas, na carreira das pessoas, para elas chegarem mais próximos dos seus objetivos e sonhos profissionais, e os sonhos profissionais estavam abalados naquele momento. Quantos inscritos nesse curso, Wendel? A gente tinha como meta 40 mil alunos. A gente teve, em 3 semanas, passamos de 500 mil de alunos em mais de 80 países. Cara, incrível. Olha, estava em Portugal também. Teve muita Portugal, gente comentando exatamente isso, cara. Teve gente que mandou aqui, ó, o Júlio Pinheiro mandou aqui, ó, a liberação do curso de inteligência emocional mudou a vida da Conquer. Deve ter multiplicado a Conquer por 10 ou 20 em número de alunos. Aí mandaram, conheci a Conquer pelo boca a boca e venda surreal. E aí o Júlio perguntou, foi estratégia ou foi sorte? Eu não acredito, eu acho que sorte é quando a oportunidade encontra competência. E aí eu acho que tem uma parada de propósito. E, por exemplo, quando eu dei as consultorias gratuitas para os meus ex-clientes, eu estava fazendo isso de forma genuína. Só que eu não tenho dúvida que o efeito colateral positivo disso, ele vai vir também. Foi estratégia ou foi sorte, Wendel? Na real. Eu não acredito em sorte, Marcel. Eu realmente acredito muito no preparo. Você tá em movimento, com consistência, entregando com excelência, movido para o propósito, as coisas acontecem. Claro, nesse tamanho, nessa proporção, Marcel, sendo muito sincero, a gente imaginava 40 mil alunos. Mas eu acredito muito que foi um trabalho muito bem feito, muito genuíno, com muito propósito de todo o time Conquer, né, para disponibilizar esse curso gratuito que fez essa catapultada da Conquer. Não dá para dizer que foi sorte. Eu não tenho dúvida que foi muita competência e muito coração de todo o time Conquer no momento de disponibilizar o curso que era o mais procurado, um ticket médio super interessante para a gente. Naquele momento era muito importante, mas acima de tudo a gente queria realmente fazer a diferença na vida das pessoas. E, enfim, a gente ficou super feliz com o resultado, Marcelo, a ponto da gente sair, inclusive, na Exame, recentemente, entre as 100 marcas mais lembradas em tempos de Covid no Brasil. Isso 2 posições atrás da Apple. Única marca de educação, Marcel, nessa lista, e a marca mais jovem nessa lista. Para quem foi chamado há 3 anos e meio atrás de loucos ou de pessoas, né, de empreendedores que não entendiam nada de educação, ser a única marca de educação nessa lista, né, desbancando gigantes do mercado nacional e internacional, eu não tenho dúvida que nos enche muito de orgulho. A gente fica muito feliz com esse reconhecimento, muito mais do que do mercado, é o reconhecimento das pessoas e do impacto que a Conquer causou na vida de tantos brasileiros e pessoas ao redor do mundo. Então a gente ficou, de verdade, muito, muito, muito feliz com tudo que aconteceu. Que legal. Eu vou dar só um recadinho rápido, porque a gente deve ir aqui mais uns 15, 20 minutos, talvez daqui uns 2, 3 minutos, o Instagram ele encerra, ele permite só 1 hora de live, então ele vai encerrar, a gente na sequência já abre de novo e continua o papo, então quem tiver aí, não perca não, volte que a gente vai continuar o papo, tá? Então legal, tá respondido aí o Júlio. A Gislaine perguntou, na pandemia o número de alunos ultrapassou as estatísticas na pandemia? Bom, eu acho que o Wendel respondeu, eles tinham mais ou menos 25 mil alunos, né, o Wendel, e de repente teve acesso a 500 mil. Wendel, isso converteu depois, essa galera que fez esse curso gratuito, depois voltou para fazer novos cursos, vocês têm essa informação? Como é que foi isso como conversão? Aí falando um pouco mais de business mesmo, né, cara, até para entender o quanto que isso volta como uma conversão para vocês. Perfeito, não, ótima pergunta, Marcel. Foi algo muito genuíno de coração que a gente fez, mas obviamente todo o impacto positivo e transformação de vida das pessoas que elas estão tendo
tiveram e estão tendo com esse curso de inteligência emocional, que já está encerrado, né? Já não está mais abertas as inscrições há mais de 4 semanas, tudo isso obviamente voltou, muita gente se inscreveu nos cursos da Conquer, inclusive a gente criou um programa especial para esse público, que era um público que se apaixonou pela Conquer, teve uma experiência transformadora com o curso de inteligência emocional e gostaria de alguma forma continuar o desenvolvimento da escola. E nesse momento de pandemia, com o bolso um pouco mais fechado, né, a parte financeira com mais cuidado, a gente fez um preço especial também, lançamos um novo programa, também foi um grande sucesso, as pessoas decidiram por continuar, né, um programa estudando na Conquer. Então, eu digo assim, Marcelo, tudo que a gente planta, a gente colhe, não tem segredo. A gente tem que fazer o bem, a gente tem que fazer a diferença. A gente começou isso desde o day one da Conquer. Eu lembro que numa dessas aulas spoilers, inclusive, eu não comentei, mas eu lembro uma vez, Marcelo, que a gente deu aula para 2 pessoas. 2 pessoas apareceram na turma, a gente estava esperando 40. 2 pessoas apareceram. Caramba. E eu lembro que eu virei pro Cid, e aí, a gente dá aula, não dá aula? Será que não? Vamos dar essa aula, independentemente que seja 2 pessoas, porque para essas 2 pessoas é a única oportunidade que eles vão ter de ter uma aula com a gente. Vamos fazer a diferença na vida delas. E elas fizeram parte dos 36 primeiros alunos. Foi uma conversão de 100% nessa turma. E é isso que a gente acredita, Marcelo, é fazer a diferença, fazer o bem o tempo todo, com consistência, de forma genuína. Isso sempre volta. O resultado sempre aparece. Que legal, cara. Ainda falando um pouco de educação, cara, o formato de educação tradicional ele parece um pouco desconectado com o presente e com o futuro, né, cara? Ao mesmo tempo, talvez seja uma das áreas mais sensíveis e burocráticas de se mexer, né? Pô, você tem muito fundamento e de estudo e tudo mais. E tem muito do que você falou. As pessoas saem, às vezes, primeiro, saem da escola sem saber finanças pessoais, empatia, oratória e tudo mais, saem da faculdade, às vezes, sabendo disso. Cara, qual a leitura sua aí da Conquer? Como é que você vê o futuro da educação no Brasil, cara? Olha, é uma desafiadora pergunta, né? Mas eu acho que vai mudar. Está mudando, né? A gente vê muitas empresas abrindo mão de currículos formais, né, no processo seletivo. O conhecimento é importante, mas o que vale mesmo é o aprendizado. O que você faz com esse conhecimento? E isso, um currículo não diz muita coisa, né? O que diz mesmo é o dia a dia, a experiência, os resultados práticos dos alunos. Então, eu acredito sim numa educação que vai mudar, que vai valorizar cada vez mais os soft skills entrando com mais peso na ementa. Eu acredito demais nisso, dando peso, afinal de contas, o mercado de trabalho valoriza isso. O ensino tradicional não pode se blindar e se fechar e se desconectar como tem se desconectado há mais de 100 anos da realidade do mercado. Então, eu acredito numa mudança, mas muito lenta, Marcel, muito, muito lenta, e talvez não acompanhando a mudança do mercado. Talvez quando o ensino tradicional começar a mudar, o mercado já vai ditar uma outra regra, vai ter uma outra necessidade, uma outra demanda. Então, esse eu diria que é um grande desafio. E sendo muito franco, Marcel, um dos pilares da cultura de inovação é ser customer-centric, ou seja, colocar o teu cliente no centro e ouvir ele, construir um produto ou serviço com o cliente, não para o cliente. E o que a gente percebe é que o ensino tradicional, ele desenvolve produtos e serviços para o cliente, ele não desenvolve como. Ele não quer saber a tua opinião, Marcel, se você está gostando ou não da aula, se você está gostando ou não do professor, se você está preocupado ou engajado em ter uma aula de 6 meses ou 1 ano com um professor específico, com um conteúdo específico, eles não estão preocupados. Infelizmente, o ensino tradicional está muito mais preocupado na receita. Opa, Marcel, você está por aí, né?
Caramba, deu uma pausada aqui, peraí, pessoal, já vamos voltar. Quem tá pelo Instagram, pelo que não tá pelo YouTube, pelo Facebook, acabou o tempo do Instagram, eu tô colocando aqui novamente para aparecer e a gente já volta. Me dá um minutinho, não sai daí não, pera aí. Ixi, tá dando problema agora aqui. Que legal que tá dando problema. Entendeu? Deixa eu ver se eu Oi, volto aqui com você, meu velho. Você tá me escutando? Você me tô super escuta? bem. Tá, eu tô com um problema aqui, cara, no IGTV, na verdade, eu tô tentando publicar o vídeo pra ele ficar guardado lá, e ele tá dando um erro, cara. É, Deixa eu ver o que que eu consigo fazer aqui. Nós estamos ao vivo ainda no Facebook e no YouTube. Eu só tô preocupado porque eu não tô conseguindo gravar. Eu não queria perder esse vídeo, porque senão eu perco do IGTV e não fica guardado lá, tá? Eu tô tendo. Bom, Perfeito. depois eu subo pro IGTV de qualquer jeito, aqui o áudio vai estar diferente. Eu vou excluir então esse aqui. Eu vou tentar publicar a última vez. Não tá rolando. Então eu vou excluir o vídeo. Eu tô com ele gravado no OBS, depois eu coloco pra lá. Eu vou ter que excluir aqui, aí a gente volta aqui. Deixa eu colocar aqui ao vivo pra gente voltar. Pera aí um pouquinho. Vamos. Opa, pera aí. É muita tecnologia, senhoras e senhores. É muita tecnologia para pouco ser humano tecnológico. Pronto, você pode me chamar aqui, cara, para eu te colocar ao vivo comigo. Maravilha. Aí o pessoal tá voltando. Deixa eu ver se você me chama aqui. Boa. Quem sabe faz ao vivo. Eu acho que você tem que autorizar aí. Boa. Voltamos aqui, cara. Na verdade, o vídeo, quando eu completa uma hora no Instagram, ele para, ele trava, corta automaticamente. Aí eu vou ter que conversar lá com meus amigos do Facebook e do Instagram pra mudar isso aí, que não dá não. E aí eu perdi a gravação. Eu tava tentando manter a gravação no IGTV, eu não consegui, mas tudo bem. Depois eu pego a gravação aqui do OBS e mando pra lá. O pessoal tá voltando. Desculpa. Volte sua fala aí ainda, onde estávamos? Olha, você me deu um branco agora. Exatamente onde a gente parou. A gente estava falando da educação no país, né? Desse Ah, gap. perfeito. Não, eu estava falando do pilar, né? O pilar da inovação que é básico, mas o ensino tradicional ele não considera, que é colocar o cliente no centro, de ouvir o cliente, de construir um produto ou serviço com o cliente e não para o cliente. Infelizmente, o ensino tradicional não escuta, não ouve um estudante universitário, quais são as dores, quais são os desafios, não escuta o mercado de trabalho. Parece muito simples, mas, infelizmente, o ensino tradicional acaba não prezando por esses pilares da cultura de inovação, Marcel. Por isso que o ensino tradicional acaba sendo tão distante da realidade de mercado e tão distante do que o aluno de fato precisa. Então, eu acredito que está tendo uma mudança, mas uma mudança muito lenta e muito aquém do que o mercado de trabalho realmente precisa. É verdade, cara. Eu sou mentor de um projeto social chamado New School App, que eles querem levar através de tecnologia, levar educação de alta qualidade para quebrada. E aí tem um ponto muito importante também, né? A gente ainda está falando de uma minoria da população, né? Existe uma distância gigante entre a educação pública e a educação privada no Brasil, né, cara? Como é que você acha? Porque o que eu tenho percebido nessa pandemia, cara, não sei se você concorda comigo, é que talvez o maior poder para a solução dos problemas não é no público, não é no privado, mas é quando os dois se juntam. A gente está percebendo, por exemplo, iniciativas de diversas empresas como IP, Química Amparo, Ambev, mudando a linha de produção para fazer álcool gel. Quando eu começo a ver isso, me dá uma esperança e talvez me venha na cabeça que talvez a solução para resolver esses gaps que a gente tem históricos e muito difíceis de resolver no Brasil, talvez venha da iniciativa privada junto com a pública. E eu percebo, por exemplo, essa iniciativa do New School App é uma iniciativa para tentar levar um conteúdo à la Conquer para uma plataforma que seja de graça para o jovem da periferia, que é um cara que sai do segundo grau não formado como cidadão, o que é muito grave, e mal sabendo fazer uma conta, ou ler, ou falando errado. Então esse aumenta o gap ainda, cara.
Como é que você entende que empresas e cidadãos podem ajudar a reduzir esse gap, visto que se for do poder público isso vai demorar talvez 3 séculos? Exatamente, eu concordo com esse último ponto. A gente trabalhar junto com o poder público é um grande desafio, né? Por falta de gestão, eficiência e o real propósito de fazer a diferença da vida das pessoas. Mas eu acho que toda empresa tem o dever, né? E tendo a possibilidade, tem o dever de fazer a diferença na vida das pessoas. A gente tem um trabalho super legal com o McDonald's, Marcel. Conta um pouco aí que é bem legal, Wendel. Conta esse projeto. Esse é um trabalho super bacana, super especial que a gente tem, que a gente trabalha com pessoas de reintrodução de pessoas de rua ou pessoas em estado de vulnerabilidade, reintrodução delas no mercado de trabalho, através do McDonald's. Então, a gente capacita essas pessoas com conteúdos essenciais, básicos, que infelizmente eles não tiveram acesso, desde uma educação financeira, desde vendas, atendimento, enfim, conteúdos básicos para esses profissionais, para eles poderem ser introduzidos no mercado de trabalho através de uma parceria com o McDonald's. Enfim, eu acho que todo profissional que tem a oportunidade, seja com a sua empresa ou como profissional, eu acho que a gente tem que fazer o bem, né, Marcelo? Se a gente tiver, se todo mundo fizesse um pouco da sua parte, né, a gente vai com certeza fazer o mundo um mundo melhor. E acho que esse foi, inclusive, um dos nossos grandes motes nesse momento do início da pandemia, quando a gente liberou o curso de inteligência emocional de forma gratuita. A gente realmente pensou que agora é um momento que todos precisam, né? E a gente poderia fazer a diferença na vida das pessoas, não importa a renda social, o trabalho, onde elas vivem. Eu acho que sempre que a gente tem oportunidade, não tenho dúvida que a gente tem que fazer a diferença e não depender só do Estado, né? Não depender de órgãos públicos que, infelizmente, principalmente no Brasil, eles são muito lentos e ineficientes. Que legal, cara. Além da Érica, que é de Portugal, ela falou que ela ficou sabendo do curso pela mãe dela, que tem 65 anos, mora no Brasil, não conhecia a Conquer, mas olha que louco isso, cara, a possibilidade que a gente, quando a gente tem um propósito muito sério e quando a gente quer levar isso de uma forma genuína, como isso volta pra gente. Tem gente de Salamanca também na Espanha aqui que mandou, que legal. Estamos indo pro mundo, cara. Eu e o Whindersson Nunes estamos ali, cara. A distância são 1.347.825 seguidores. A Elo fez o curso, a Heloísa também, uma querida, fez o curso de inteligência emocional e foi maravilhoso. Ia mandou aqui. Fala aí, você ia comentar uma coisa? Não, só ia comentar que Salamanca é uma cidade que eu conheci há 1 ano e 5 meses atrás, na Espanha. Na Espanha. E me surpreendeu. Enfim, foi uma cidade incrível. Coincidência, tá? Enfim, pessoas falando de Salamanca, muito show. O Luciano Santos entrou aí também, que é um embaixador, é um super influencer aí, super bacana, um cara bacana pra caramba. Eu vou estar numa masterclass com ele na segunda-feira aí pela Conquer. Endo, me fala uma coisa, cara, quais os planos da Conquer? Qual que é o sonho grande da Conquer, cara? Bom, nosso sonho grande, Marcel, é transformar a educação do país, né? Fazer a diferença na vida das pessoas através da educação. Esse é um propósito, o porquê da gente ter nascido. Os próximos passos, né, tangibilizando esse sonho grande, ainda é muito incerto, né? A gente tinha em mente uma expansão física. Hoje, obviamente, com a pandemia e com tudo que aconteceu, e olhando o copo meio cheio, né, Marcel? Eu acho que muitas fronteiras físicas caíram, então a possibilidade de expansão no online é uma grande realidade para a gente, seja no Brasil, na América Latina ou para outros países. É algo que a gente está considerando, é algo que a gente está estudando, mas com muito pé no chão, como sempre, né? A gente cresceu, apesar de muito rápido, sempre com muito pé no chão, entendendo a necessidade dos nossos alunos, entendendo a necessidade das empresas. E, obviamente, está num momento de muitas incertezas, de muitas mudanças, com a poeira muito levantada. Então, a gente está dando um passo de cada vez para atender da melhor maneira possível o nosso aluno, transformando a carreira dele, tornando ele um profissional melhor, que faz a diferença na sua empresa, na sua empresa como colaborador ou na sua empresa como empresário. Eu digo que não dá para fazer um planejamento mais do que uma semana atualmente, né, Wendel? E uma coisa interessante sempre teve o Zoom, sempre teve live, sempre teve aula online, sempre teve o WhatsApp. A pandemia não criou nada disso, né, cara? Ela, na verdade, só acelerou o tempo e fez a gente começar a usar mais, né? O home office sempre existiu, mas muitas empresas nem falavam de home office com aquele receio de que, cara, eu vou perder o comando e o controle do meu funcionário e de repente, da noite pro dia, o mundo parou e todo mundo precisou entrar em home office e aqueles que já estavam preparados saíram na frente.
E hoje o que a gente vive não é um home office, é um home life, né, cara? Home office é quando você tá sozinho em casa trabalhando, não quando você tem que educar o seu filho, a moça que trabalha na sua casa não pode vir e tudo mais, cara, né? E como é que você vê o futuro da educação nesse aspecto, ainda? Tem muita gente falando, agora vai ser tudo online, mas ao mesmo tempo tem muita coisa gratuita online. Obviamente que a gente ainda vai ter um tempo de distanciamento social ou uma restrição, mas você percebe que as pessoas abriram. Eu sou uma testemunha ocular desse processo que a Conquer fez. Você pivotar o seu modelo de negócio no meio de uma pandemia em 72 horas é de uma competência e de uma habilidade, porque a equipe da Conquer é muito foda, eu conheço todo mundo lá, é muito foda, e vocês fizeram isso muito rápido. Eu tava dando uma turma de liderança na Conquer e foi exatamente no meio, cara, e vários alunos começaram a falar, pô, mas não sei se a experiência vai ser a mesma, e eu falei pra eles, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a próxima aula. Se vocês acharem que não vale a pena, a gente trava o curso e vocês fazem essa aula presencialmente depois de novo. E foi impressionante a mudança que a Conquer fez, e não só a mudança para o aluno, mas para o professor. A forma como a gente foi treinado rapidamente, a forma como a gente adaptou o conteúdo para o formato online, a forma como a gente entendeu a plataforma e como que a gente conseguiu transformar a aula com a didática, porque o grande diferencial da Conquer, um dos diferenciais é a metodologia didática do professor, né? Como é que você migra isso da noite para o dia? E vou te falar, cara, as notas que a turma deu para as aulas no pós-pandemia, né, no online, foram maiores do que as presenciais. Eu fiquei com misto de alegria e tristeza, porque eu fiquei feliz pra caramba, só que fiquei triste. Falei, caraca, então presencial eu mando mal pra caramba. Mas foi incrível, cara. E aí eu acho que muita gente que tinha medo, e esse foi o principal feedback da grande maioria dos alunos que eu tive, foi, cara, eu não tinha ideia que a gente era capaz de ter uma aula online com uma experiência muito, muito próxima da ao vivo, com quase nenhuma perda. Você acha que isso abre um caminho interessante para a educação online no país? Com certeza, Marcelo. Eu acho que no Brasil e no mundo, né, as pessoas tinham muito preconceitos nos seus hábitos de dia a dia, os seus hábitos de consumo. Né? A tecnologia, muitas vezes, a gente tinha uma aversão. Não, isso aqui é só presencial. Ou isso aqui não funciona por delivery. Isso aqui o mercado tem que ser indo lá e pegando todas as compras nas gôndolas. Então, eu acho que a gente foi forçado a mudar ou se abrir, né, para esse novo modelo de consumo. Eu diria que o presencial não se extinguiu de modo algum. Eu acho que a gente vai voltar com muita força no presencial. Marcelo, inclusive quando a gente inaugurou a Conquer em 2016, eu lembro muito bem que as pessoas falaram, vocês são loucos. Em 2016, abrir uma escola no presencial, vocês têm que ir para online, tá todo mundo lançando curso online. Era só curso online naquela época, Marcelo. E a gente foi na contramão. Não estou dizendo que a gente tem que seguir na contramão, não é isso, mas eu acho que é os dois. Eu acho que é um mix do presencial e, claro, também aberto ao online, que eu acho que as pessoas estão muito mais desejosas, abertas a consumir online, viram que a experiência é muito parecida, o conteúdo é o mesmo, claro que muda um pouco da troca, muda um pouco da experiência, nunca você vai substituir 100% corpo a corpo, né? Mas tem suas vantagens, tem os seus prós e contras, mas tem suas vantagens. Precisa de uma cidade como São Paulo, né, Marcelo? Que às vezes a gente demora 1 hora, 2 horas para se deslocar entre o trabalho e a escola, entre o trabalho e a pós-graduação, e isso acaba pesando. Pô, será que realmente não vale a pena fazer em casa, no online, né, um curso? Então, eu acho que um novo mundo se abre. Não que o presencial se fechou, mas um novo mundo se abre, mais possibilidades. E eu acho que esse futuro é empolgante, é muito interessante. Claro, ninguém tem como prever nada, né? Dizer agora o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Será que não é uma moda do momento? Ou será que tudo isso vai passar, não vai passar? Claro que eu acho que resquícios vão ficar, tá, Marcelo? Eu não tenho dúvida. Sem dúvida. Meus pais que antes... Pode falar. Não, eu só ia comentar com meus pais que não compravam por um aplicativo, hoje compram. Eu tenho certeza que quando tudo isso passar, esse hábito, esse novo hábito vai permanecer. Então a gente vai herdar muita coisa desse momento de pandemia, desse momento de quarentena que a gente viveu. Fora, cara, por exemplo, às vezes você vai pegar uma cidade pequena no interior de São Paulo, do Piauí ou do Maranhão, que não para de pé uma Conquer. Né, numa cidade muito pequena, às vezes pouco desenvolvida. Então você ter acesso a essa qualidade
com uma experiência interessante de troca, é fundamental, né, cara? Eu acho muito interessante. O Jaime perguntou aqui, Jaime Maciel, se vai disponibilizar de novo o curso de inteligência emocional. Na verdade, está disponível para venda. Eu acho que a pergunta dele foi se vocês vão disponibilizar, tem mais alguma surpresa aí, algum presente, alguma coisa, ou já deram o que tinha que dar e agora, vamos comprar também para fazer esse negócio parar de pé. Exatamente, Marcelo, é isso aí. Não, a gente não tem intenção de disponibilizar, não tem intenção, não vamos disponibilizar novamente inteligência emocional. Foi algo muito único para aquele momento que estava todo mundo no início da crise, vivendo muitas dores, muitas dificuldades. Então, quem aproveitou, ótimo, quem não aproveitou, dá para comprar, né? Ainda está com desconto, se comparar com o curso presencial, os cursos gravados da Conquer, os cursos online da Conquer estão com desconto muito bom. E esse desconto a gente vai manter, 70% de desconto, Marcel. A gente vai manter ainda enquanto durar a quarentena. Então, para quem não conseguiu assistir de forma gratuita, super recomendo acessar o nosso site, que tem hoje 10 cursos online que você pode adquirir de forma com mega desconto, né? Tem ainda o curso que você abre, que é ao vivo com o professor, e tem os cursos gravados, é isso, Wendel? Isso, a gente tem duas modalidades de cursos. Os gravados e os online. O online é turma ao vivo, com horário de entrada, saída, não é gravado, é para quem quer uma experiência mesmo de sala de aula, que é incrível, super recomendo. Obviamente o investimento é maior. Para quem está com um budget um pouquinho mais curto, nesse momento recomendo os cursos gravados, que aí você assiste a hora que você quiser, quando você quiser e por um preço bem mais acessível. Claro, não tem a troca, não tem a experiência, não tem o networking do online, mas ainda assim o conteúdo é incrível e super recomendo. Eu não tenho dúvida que vai ser um divisor de águas para a tua vida, para a tua carreira. Que legal, cara. Paulo falou aqui, os cursos da Conquer são fantásticos, você aplica o ensinamento no meio da aula por EAD e fecha um baita pedido. Você sabe que, cara, inclusive tá rodando em Company também, né? É importante dizer, eu dei aula em Company recentemente, tem sido excelente a experiência. A Conquer desenvolve aí um curso, um treinamento específico para a necessidade da empresa e tem funcionado muito bem. Elo mandou um Company aqui, aí Elo, vamos fazer um voucher para você divulgar. Endel, vamos para um último bloco, cara, que é um ping-pong. É o momento que eu me acho a Marília Gabriela, em homenagem a ela, mas para as pessoas entenderem o que você está consumindo e tudo mais, beleza? Primeiro, cara, o que é empreender para você? Uma palavra? Posso usar uma frase, um parágrafo? Não, pode usar uma frase, um parágrafo. Empreender é ter muita coragem e vontade de fazer a diferença na vida das pessoas. O que não te ensinaram sobre empreendedorismo ou não te falaram porque não era sexy e você acha importante falar para quem pensa em empreender? Que é difícil pra caramba, que você toma uma porrada por minuto ou por hora e que o grande diferencial dos empresários que dão certo do que não dão certo são aqueles que não desistem, né? Que enfrentam os desafios, encaram todos os erros com aprendizado e vão em prol do seu objetivo e sonho. Acho que isso ninguém me contou. Qual rotina de trabalho você não abre mão, Wendel? Rotina de trabalho? Você tem uma reunião de manhã, todo dia às 8, cara, sei lá, eu faço um meet, um daily com o time. Tem alguma rotina de trabalho a qual você não abre mão, independente de qual empresa ou que você teve? Olha, uma rotina, um hábito que a gente tem na Conquer que eu acho incrível e que eu recomendo para toda empresa, para toda startup, é uma reunião mensal. É um hábito mensal que a gente tem de reunir todo o time, Marcel, sem exceção, de todo o Brasil, seja no presencial, quando era presencial, agora no online. Claro, as outras cidades a gente sempre fez no online, mas agora todos no online, todos via Zoom, e a gente fala sobre momento, resultados, a gente preza muito por transparência e uma excelente comunicação. Todo mundo dentro do mesmo barco, é isso que faz a gente ser tão forte como cultura, e uma cultura forte é que alavanca os resultados. Então, algo que eu não abro mão e que sou fã da Conquer, fã da nossa rotina e de hábito, que virou uma marca registrada no nosso time, é essa reunião mensal. Show. Rotina de vida pessoal, que você não abre mão? Leitura, adoro ler, e assistir o Netflix para descansar um pouco a cabeça. Eu acho que é o único momento que eu consigo desligar 100%, Marcel, e não ficar pensando em trabalho, ficar pensando nos projetos, nos desafios que a gente tem. É só assim que eu consigo 100% me concentrar numa atividade.
e acho que lendo e assistindo Netflix. São 2 hobbies que eu gosto pra caramba. O que você tá lendo e o que você tá assistindo nesse momento aí ainda, o que você indica aí pras pessoas? Bom, um livro que eu estou lendo hoje são as 12 regras do Jordan Peterson, 12 regras para a vida. Eu estou iniciando a leitura, então, sinceramente, não posso recomendar ainda, tá? Mas um livro que eu sou fã e sempre recomendo para todo mundo que quer empreender é Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. É um livro incrível, fala muito sobre cultura de inovação, do que os profissionais que mais se destacam têm em comum. Então, é uma leitura que eu mega recomendo para quem está empreendendo ou querendo virar a chave. O que você está assistindo de Netflix atualmente, Endel? Olha, um filme que eu assisti recentemente, que achei super interessante, ouvi muito falar, e eu acho que tem tudo a ver também para quem empreende, entendendo um pouco mais desse mundo, desses altos e baixos. É um filme, A Fome de Poder, que conta um pouco da história do McDonald's. Eu achei super interessante. Eu realmente recomendo para quem quer mergulhar mais nesse mundo do empreendedorismo. Cara, onde é que você se nutre aí? Que fonte que você bebe de informação? Como é que você, além dos livros, tem algum outro lugar que você se informa, que você lê, que você se nutre? Conhecimento muito pela Conquer, né? Recomendo os nossos cursos. Eu falo mais do que fundador da Conquer, sou um aluno, um eterno aluno da Conquer, aprendo demais. De leituras diárias, o Flipboard, que é um compilado de canais de conteúdo. Então, eu que tenho um bloco só de empreendedorismo, então eu fico consumindo muito conteúdo sobre empreendedorismo. Tenho um bloco só de inovação, que eu consumo conteúdos de inovação. E também eu sigo profissionais que eu admiro pelas redes sociais, seja LinkedIn ou Instagram. Acho que são dois ótimos canais de consumo de conteúdo fresco, né, e referência no Brasil. Quais são os 3 perfis que você recomenda seguir nas redes sociais aí para quem quer empreender ou que se interessa pelo tema? Marcel Nobre, um tal de Marcel Nobre no LinkedIn, recomendo, sempre está postando coisas muito interessantes, muito legais. Nas redes sociais, no Instagram, eu sigo e gosto pra caramba, um cara que sempre me inspirou ao longo da minha carreira de empreendedorismo, o Gary Vee. O Gary Vee é um profissional que, enfim, eu acho que encoraja pra caramba todo mundo que está querendo virar a chave, falta um empurrão. Eu acho que ele é um profissional que tem um conteúdo muito rico, muito inteligente. E, por fim, acho que o Geração de Valor é um clássico, acho que todo mundo conhece, é um clássico sobre empreendedorismo. Isso, Geração de Valor, Flávio Augusto, né, que é o dono e fundador da rede de inglês WhatsApp. Eu sou muito fã. Acho que tem um conteúdo muito bacana para quem está querendo empreender também, para quem está querendo pensar fora da caixa. Eu diria que esses 3 estou super recomendando. Cara, eu recomendo muito também o da Conquer. A Conquer divulga diariamente pelo menos 1 a 3 posts, sempre com conteúdo muito interessante dos temas de soft skills, liderança, vendas, negociação e tudo mais. Cara, você tem alguma ferramenta de trabalho ou aplicativo que é indispensável para sua gestão de tempo e de negócio? Eu uso o Todoist para rotina, que eu acho muito bom. Um que eu estou gostando pra caramba de hábitos é o Habitify, para você colocar em prática hábitos e você ver a tua progressão na semana, no mês. Então, desde o hábito de leitura, de corrida, de tempo em família, eu acho que é muito interessante para você conseguir visualizar de forma muito clara o que você está fazendo, se você está conseguindo não só se preocupar com o que eu falo que é o to-doist, mas se preocupar também com o to-care list, né, com a lista de cuidados pessoais que a gente precisa ter, né, a gente precisa se preocupar com esse equilíbrio, né, ainda mais nesse momento de pandemia, de crise, de adversidades. A gente precisa cuidar não só do nosso corpo, mas da nossa saúde mental, né, da nossa inteligência emocional, que isso impacta demais no nosso trabalho. Então, eu acho que esse aplicativo eu recomendo pra caramba para você conseguir cuidar dos seus hobbies, do seu momento de refrescar a cabeça. Que legal. Cara, se você tivesse dinheiro infinito, como é que você passaria o resto da sua vida? Caramba, que pergunta difícil. Eu acho que investindo na Conquer, para a Conquer chegar em toda a cidade, todo o país desse mundo, não só transformar a educação do país, mas transformar a vida das pessoas, né? A educação transforma e expande a cabeça e abre novos horizontes. A pessoa entende e consegue enxergar que ela é capaz de muito mais, seja na sua profissão, seja com o seu negócio. Melhora a vida não só profissional, mas a vida pessoal também. Então, eu acho que eu continuaria nesse propósito, que eu sou fã, que eu vou lutar até o fim, que é a educação transformadora, né? A educação que realmente transforma vidas, que transforma carreiras. Cara, qual que é a tua próxima virada de chave? Uau, é pergunta difícil.
A gente vira a chave quase todo dia, né? Empreender é uma montanha-russa, Marcel, sempre são desafios novos, mas eu diria que uma grande virada de chave é uma novidade que a gente vai lançar, mas eu não posso dar spoiler, Marcel, mas é uma grande virada de chave que vai acontecer no final de junho. Fiquem ligados no Instagram da Conquer, nas redes sociais da Conquer, que vem uma grande novidade que vai abalar ou que vai estruturar, né, que vai mexer com todo povo brasileiro, com cada pessoa desse país, com toda a família no Brasil e no mundo, né? Então a gente está bem empolgado. É uma grande virada de chave que vai acontecer, mas essa eu não posso dar spoiler. Não tem, a galera já vai ficar aí, @Escola Conquer, é só seguir nas redes sociais que vai conhecer aí mais até final de junho. E, Marcel, é em primeira mão, viu? Eu acho que ninguém tá sabendo que a gente vai fazer um barulho muito especial. Ninguém tá sabendo. Então, desse movimento é exclusividade em primeira mão para você e para quem está nos acompanhando aqui. Mas, enfim, é uma novidade muito especial. Acompanhe no @Escola Conquer, que vem coisa muito boa pela frente. Endel, cara, obrigado demais por você compartilhar a tua história aqui com a gente. Super interessante. Pra mim é uma aula. Quando as pessoas falam, mas faz podcast de graça? Eu falo, de graça nada, cara. Vocês não sabem o quanto eu ganho nessa história. Mas não é o ganho financeiro, mas é o ganho de conhecer, de me conectar com gente interessante e inteligente. Pra mim é uma aula, cara. Aumenta bastante o meu repertório de histórias e de coisas que eu aprendo, cara. Eu saio daqui bastante impactado e transformado aí com tudo que a gente ouviu. Obrigado mesmo. Como é que as pessoas encontram mais informações? Ou como é que elas te acessam? Como é que elas conversam com você? Aonde você é mais ativo nas redes sociais? Como é que elas conseguem te acessar? Perfeito. Bom, primeiramente, Marcelo, obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Sempre muito bom compartilhar um pouco da nossa experiência, do nosso dia a dia e sempre aprendendo também. Você é um grande profissional. Não é à toa que é um grande professor da Conquer e embaixador da escola também. E, bom, com relação às redes sociais, sou muito ativo tanto no Instagram quanto no LinkedIn. E nas duas plataformas é só procurar por @Endel Favarin, Endel com H. Então, H-E, N de navio, D de dado, E-L, Favarin com N de navio no final. E também o @Escola Conquer, né? Acompanhem não só a mim, mas acompanhem a Escola Conquer para vocês estarem por dentro de todas as novidades e de tudo que a gente está fazendo por aí. Qual que é a tua mensagem final aí para a turma que está ouvindo a gente, Endel? Bom, para quem quer empreender, acho que é o grande ponto aqui, virando a chave, é que vale a pena, mas exige muita dedicação, muita consistência, né? Não é um sprint, é uma carreira. Então, muita dedicação, muita consistência e paciência. Uma hora o resultado vai vir. Que legal. Espero que esse episódio tenha gerado algumas reflexões, insights para você que está escutando a gente, que você tenha gostado e que a partir de hoje tenha mais vontade e coragem também para virar sua chave. Se você quiser se conectar com a gente e fazer um network bacana, a gente tem um grupo no Telegram, que o link vai estar na descrição desse episódio. Não deixe também de nos enviar seus comentários, críticas, sugestões, feedbacks pelas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube. É tudo @podcast Virando a Chave e tem o site www.podcastvirandoachave.com.br. Se você quiser conhecer um pouco mais também sobre o que eu publico de conteúdo nas redes sociais, você pode me seguir aqui no Instagram, @MarcelPenobre, ou no LinkedIn, onde eu produzo conteúdos diários. É só digitar Marcel Nobre Podcaster, que te leva para o meu perfil. Se você estiver curtindo esse episódio pelo Spotify também, não esqueça de clicar no botão seguir para você saber dos próximos episódios. E se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixar lá a sua avaliação, suas estrelinhas e nos dar o seu feedback. Esse episódio vai ficar gravado no Instagram, no Facebook, no YouTube, e ele vai ser, a parte de áudio vai ser disponibilizado em todas as plataformas como o Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts e pelo nosso site. Muito obrigado a todos vocês. Próxima sexta-feira temos mais um convidado. Muito obrigado, Endel. Um abraço e até a próxima. Valeu!